Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Enquanto você abre em Mateus capítulo 6, nós vamos ver um tanto quanto de alguns versículos hoje, mas eu queria antes dar uma palavra. Uma das características, a gente quando fala sobre seita e heresia, a gente sempre pensa que uma heresia é um ensino distorcido da verdade. Então, o que é uma heresia? Aí nós falamos, a heresia é um ensino distorcido, né? E há um fundo de razão nisso. Mas também uma heresia é um ensino de uma única verdade da Bíblia. Então, se eu pego uma verdade bíblica e eu fico só nela, isso também é uma heresia. Porque, na verdade, quando Jesus chama o apóstolo Paulo, que outrora chamava-se Saulo de Tarso, a ordem é que ele pregasse todo o conselho de Deus. Então, quando você vai falar sobre pregar a palavra de Deus, você tem que pregar tudo que a Bíblia fala. Ao longo do ano, ao longo do tempo, nós não podemos encarnar, por exemplo, cura está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas eu não posso pegar só cura, porque isso seria uma heresia. Eu não posso, a Bíblia fala de prosperidade? Sim, a Bíblia fala de prosperidade, mas eu não posso pegar só prosperidade, porque prosperidade sozinha seria uma heresia. A Bíblia fala de avivamento? Claro, a Bíblia fala de avivamento, mas eu não posso pegar só avivamento, porque senão isso aí daria uma heresia muito bacana. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar todo o conselho de Deus. Eu tenho que pregar tudo que a Bíblia fala. Dentro do tempo que a gente vai tendo, a gente precisa ir trabalhando diversos assuntos. E sempre eu tenho uma lista de assuntos que eu gosto de pregar ao longo do ano, e eu sempre fico olhando o que eu já preguei desses assuntos. E hoje eu quero falar de um assunto que já tem um tempo eu quero falar dele aqui na igreja, e eu quero falar dele hoje, embora eu quero falar em Mateus 6, 24, e depois nós vamos ver mais textos. Então veja bem, a ideia é expor o que a Bíblia diz, ok, amados? O que a Bíblia diz. E você está com a sua Bíblia nas mãos. Então cabe a você analisar se o que eu estou falando tem fundamentação bíblica. Bom, Mateus capítulo 6, versículo 24, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, esse texto vai dizer para mim e para você que nós não podemos servir a dois senhores. No momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você automaticamente tem que rejeitar o outro senhor que você servia. Então você não pode servir um senhor e servir o outro senhor. Você só pode ter um Senhor na sua vida. E eu quero falar exatamente sobre isso. Servir a outro Senhor é o equivalente bíblico ao que a teologia e todo o ensino da Bíblia vai chamar de idolatria. Então, quando você serve qualquer outra coisa que não seja Deus, que não seja Jesus, a Bíblia vai chamar isso de idolatria. E eu queria ver alguns textos bíblicos sobre não termos outro Senhor sobre nossas vidas. Então, a palavra idolatria é formada de dois vocábulos gregos. Ela é uma palavra de origem grega e ela é a conexão de dois vocábulos. O primeiro é eidolon, que significa ídolo, e latria, que significa adoração. Então, eidolon, latria, significa adorar um ídolo. Então, quando eu adoro qualquer uma coisa que não seja Deus, de uma certa forma eu estou fazendo uma idolatria, estou adorando um ídolo. Seja esse ídolo um cantor, seja esse ídolo meu filho, seja esse ídolo seu marido, sua esposa, seja esse ídolo o seu time, seja esse ídolo mais comum, uma imagem de escultura, seja o que for. Se você adora esse ser ou essa coisa, esse ídolo, isso é chamado na Bíblia de idolatria. Então, teologicamente, a idolatria é o culto de adoração que se presta a uma criatura.
ou uma imagem, tributando-lhe a honra que é devida só e única e exclusivamente a Deus. Então a idolatria está inclusa nos chamados pecados de superstição. Então a idolatria é tudo aquilo que em nosso coração tira a primazia de Deus. É idolatria, por exemplo, o excessivo apego que se tem a uma pessoa, como eu disse, filho, marido, esposa, o excessivo apego que eu tenho a um objeto, o excessivo apego que eu tenho a uma sensação. O cara, quando ele usa droga, ele tá apegado a uma sensação prazerosa, né? Então, idolatria é culto prestado a ídolos, sendo o ídolo a figura representativa de uma divindade. O ídolo, então, é uma figura representativa de uma divindade, não tendo nenhum sentido essa extensão para Deus, para o Deus verdadeiro. Então, o que acontece? Ídolo é um culto prestado a isso, né? Idolatria é isso, é um culto prestado aos ídolos. Idolatria é o culto prestado a ídolos, seja criatura, sensação ou objetos, sendo o ídolo a figura representativa de uma divindade, não tendo nenhum sentido esta extensão para o Deus verdadeiro, criador e mantenedor do universo, pois nada no mundo pode ser comparado com Deus. Então, por mais que o artesão seja o Michelangelo, seja o Aleijadinho, né? Ele não consegue capturar a grandeza de Deus numa obra. Não existe obra humana que consiga capturar a grandeza de Deus. Venha comigo, nós vamos ver bastante textos. Salmo 89, se você quiser pode ir anotando, depois você lê em casa, e eu vou lendo aqui. Salmo 89, 6 diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quer dizer, não há nada nos céus que se compare com Deus. O Salmo 113, no versículo 5, diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Olha aí, ainda que o artifício, ainda que o artesão, ele seja perito, quem há semelhante ao nosso Deus? Que criação humana consegue capturar a imensidão desse Deus? Em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7,18 começa: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Por mais que o trabalhador consiga expressar uma figura angelical, uma figura celestial, a pergunta de Miqueias é: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quer dizer, nada que a gente faça, a gente consegue deixar semelhante a Deus. Aí você vai em 1 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia deixa muito claro o porquê que a gente não consegue expressar em obras criadas a exatidão de Deus. Ele diz assim, Paulo dizendo a Timóteo 2,5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então, criar intermediários, criar formas para tentar fazer uma ponte entre Deus e os homens, é tentativa fútil e banal. Porque só há uma ponte que consegue ligar o homem a Deus, e que consegue ligar Deus ao homem, sem causar com isso nenhum prejuízo. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 22 e 23, a Bíblia diz assim, acerca de como começou essa fabricação, de tentar fabricar, tentar trazer Deus para uma obra criada por nós. Romanos 1, 22 e 23, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos ou loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quer dizer, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos.
quando a gente quer trazer a estrutura que Deus é para uma obra feita pela imaginação humana, é se tornar o quê? Louco. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aí tentaram fazer uma estrutura, uma escultura que pudesse comportar Deus, que pudesse lembrar Deus, mas não tem jeito. Então, o que a Bíblia diz sobre essa prática? O que a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia, qualquer Bíblia, o que qualquer Bíblia diz sobre isso? Primeiro, Êxodo capítulo 20, versículo 3 e versículo 6. Diz que o ídolo não deve ser adorado. Outro detalhe, enquanto você abre em Êxodo 20, é que adoração e a palavra veneração, ela é 6 e meia dúzia. Elas são a mesma coisa. Você pode olhar no dicionário secular, vai lá e olha assim, ó, adoração. E depois você vai lá na letra V e olha, veneração. Adorar ou venerar é o mesmo significado, tá ok? Então vamos ver. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Olha o que diz. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos ler outro texto em Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 8. É aquele episódio da tentação de Jesus no deserto. E aí o diabo tenta Jesus. Versículo 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Essa foi a fala do diabo para Jesus. Agora olha a resposta de Jesus para o diabo. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que está escrito aí? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu não posso dar culto a ninguém mais que não seja o Senhor. Vamos comigo em Isaías 42. Vamos lá, vamos abrindo. Isaías 42. Os textos por si só falam. Versículo 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Levítico capítulo 26, versículo 1. Você está em Isaías, você vai voltar aí para a sua esquerda. Levítico 26, versículo 1. Olha a outra ordem aqui em Levítico. Não farás para vós outros ídolos. Não farás para vós outros ídolos. Nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras da vossa terra. Quer dizer, eu pego uma pedra e lapido ela com figuras da minha terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Você não pode fazer uma estrutura e se inclinar a ela em ato de adoração. Deus te proíbe de fazer isso. Ele te proíbe de fazer isso. Ele diz: você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus, e eu estou mandando você não fazer isso. Vamos agora, o que acontece então na questão de fazer isso? Deuteronômio 5, isso vai trazer o quê? Vai trazer maldição para quem faz,
para quem fabrica. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vai agora em Deuteronômio 27, no mesmo livro. Deuteronômio 27. Agora olha para você ver a consequência. Deuteronômio 27. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Quer dizer, todo o povo dirá, maldito é o homem que fizer isso mesmo. Salmo 115, versículo 8. O adorador se torna semelhante ao seu ídolo na sua vida espiritual. Olha o que está escrito aí, ó. Salmo 115, versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. O Salmo 115 é um salmo que vai tratar disso do começo ao fim, para nossa instrução aqui, olha. Vamos ler ele, só para você ver, ó. Salmo 115, versículo 1, boa parte dele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora olha o 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai-lhe da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Agora olha a orientação do 9. Israel, quer dizer, é como se estivesse dizendo para a igreja hoje, igreja, confia em quem? Confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. E aí ele vai trabalhando aí, ó, casa de Arão, confia no Senhor. Aí ele vai trabalhando aí, olha, vai confiando no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Porque nós não podemos confiar nas imagens de escultura, porque elas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, tem garganta, mas não sai som dela, tem pés, mas não andam. Nós precisamos confiar no nosso Deus, que fala, que olha, que anda, que é todo poderoso, que é autossuficiente, autoexistente, amém? Que tem todo o controle nas suas mãos. Olha a continuação, Jeremias 10, versículo 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Jeremias 10, versículo 14, falando que a imagem, ela é mentira, porque ela não tem vida, ela não tem fôlego. Vem comigo agora em Levíticos 26. Nós já limos isso. Números 33, vamos para Números 33. Números 33, 52. Números 33, 52. Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figuras e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Números 33, 52. Fala sobre lançar mesmo por terra da sua vida isso. Jogar por chão. Jeremias 10, versículo 3. Às vezes a gente tem medo, né, da imagem assim, tal. Olha o que Jeremias diz. Eu estou lendo para vocês o que, irmãos? Os poemas que eu escrevi, as minhas ideias pastorais. Estou lendo Bíblia. Não estou te ofendendo, eu estou lendo Bíblia. Vamos lá.
Jeremias 10:3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artifício, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar, não tenhais receio deles. Não podem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. Como é que é? Não podem fazer o mal, e nem estão neles o fazer o bem. Isaías 45, versículo 20. Aqui fala que a gente não deve seguir, ou levar, ou conduzir o ídolo, ou a imagem esculpida, em procissão. Olha o que o texto diz. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus, está com D minúsculo aí, né? Que não pode salvar. A imagem não pode salvar, até porque ela é um ser inanimado, e ela não deve ser conduzida, em procissão, carregando lenho. A tradução corrigida fala procissão mesmo, né? Isaías 30, versículo 22. O que eu faço então com o ídolo? Vamos ver o que diz. Isaías 30, 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lança-las, eu não escutei não. Lança-las fora como coisa imunda, e cada um dirás: fora daqui. É a orientação. Deuteronômio 7, versículo 5 e 25. Deuteronômio 7, 5 e 25. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces nelas, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Ah não, eu tenho aqui uma imagem, agora eu entendi, só que ela é feita de ouro, eu vou derreter ela. Bom, a orientação é que você não faça isso. Mas tem um valor econômico, sim, mas também tem um valor espiritual. Vamos continuar. Deuteronômio 11, 16. Fala sobre guardar seu coração. Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Quem está entendendo aí? Vamos continuar. Salmo 81. Salmo 81, versículo 9. O Salmo 81, versículo 9, fala sobre não ter no nosso meio Deus estranho. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostreis ante a Deus estranho. Irmãos, nós não nos ajoelhamos diante de nada, não devemos fazer isso, só diante do Senhor. Essa foi a fala de Satanás para Jesus: se você prostrado me adorares, eu te dou tudo. Jesus falou assim: vai, Satanás, porque só adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O que Jesus e os apóstolos, no Novo Testamento, dizem acerca do ídolo, ou dos ídolos, né, da idolatria, das imagens de escultura? Bom,
João 4, 24 vai começar a dizer para a gente uma coisa muito interessante no Novo Testamento. João 4, 24 vai dizer assim, ó: Deus é Espírito. Deus é o quê? Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ah, mas eu não estou vendo Deus. Não, você não está vendo Deus não, porque Ele é Espírito. Então como é que eu adoro Ele? Eu adoro Ele também em espírito e em verdade. Eu não posso adorar a Deus concentrando, sabe, numa forma. Eu não posso adorar a Deus concentrando em algo que um homem fez, porque Deus é Espírito. E aí é importante que os adoradores de Deus, quantos adoradores de Deus eu tenho aqui? Adoradores de Deus. Esses adoradores de Deus adorem a Deus em espírito e em verdade. João 17. Nós estamos em João 4, vamos para o 17. Nós devemos conhecer Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro. Eu não posso ter outro Deus, eu só posso ter o Deus verdadeiro. João 17:3 está escrito assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu não posso ter um outro Deus ou um semideus. Não é democracia, não é república, é monarquia, não é parlamento. Eu não tenho Deus lá em cima e os senadores e os vereadores e os deputados, não. Eu tenho Deus e o Filho, e acabou. Vocês estão entendendo? Não é república federativa que o povo se faz representar pelos vereadores, e depois pelos deputados estaduais, e depois pelos federais, e depois pelos senadores. Não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e acabou. Acabou a conversa. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. E onde ficou o Espírito Santo? É aquele que vai esclarecer o meu entendimento, para que eu conheça Deus como Deus verdadeiro, porque a obra do Espírito Santo de Deus é me convencer da verdade, da justiça e do juízo. Vamos lá. O que o Novo Testamento vai dizer ainda mais? Bom, o Novo Testamento vai dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele mesmo diz em João 14, versículo 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem que o texto não está dizendo ninguém vai ao Pai. O texto diz ninguém vem ao Pai. Por que vem ao Pai? Porque João 10, versículo 9, Jesus vai dizer assim, ó: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai. Não tem como ir ao Pai passando por outro caminho, passando por outra verdade, tendo outra vida. Só tem jeito de você ir ao Pai vindo pelo caminho, pela verdade e pela vida que é Jesus, porque Jesus é a porta. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Irmãos, essa é a convicção que temos. Você entrou por Cristo, é salvo. E ele diz aqui, ó: entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, você tem trânsito em Jesus. Em Jesus você consegue ir e vir. Você não fica escravizado. Ele te liberta. João 15 vai mostrar que a gente não deve orar a outro, nós vamos ver agora, orar a ninguém que não seja Deus, e não devemos nos apegar a nome de ninguém que não seja de Jesus. Aqui, ó: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a quem? Ao Pai, a Deus, ao Pai. Em nome de quem? Em meu nome, Ele vos conceda. Eu não posso pedir a mais ninguém, nem em nome de ninguém. Eu só posso dirigir minhas petições a Deus. Pastor, mas eu conheci um pastor que ele era um homem de Deus. Era um homem de Deus, que bom. E esse pastor, sabe, ele morreu. Aquele homem só pode estar com Deus. Ah, então que legal. Mas aí, pastor, ele é muito chegado. E se eu pedir para ele não vai resolver. Porque quem morre, bom ou ruim, não tem mais interferência nenhuma aqui na terra. Eclesiastes 9. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma do que se passa debaixo do sol. Então, se aquele pastor, aquele amigo, aquela mulher, uma pessoa de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o exemplo de vida que a pessoa deixou. Esse é o legado que você deve pegar. Agora, essa pessoa, ela não tem poder, por mais bem intencionada que ela tenha sido em vida. Por mais que você creia nisto, essa pessoa não tem poder para interceder diante de Deus por você. Porque só Jesus pode fazer isso. Diz a Bíblia que ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e de lá o quê? Intercede por nós. Quem? Jesus. João 16, vira aí umas 2 páginas aí, né? Versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a quem? Ele vula concederá em meu. Você não pode chegar a Deus falando assim: Deus, em nome do pastor Vinícius Ravano de Oliveira, agora, te peço. O céu vai te vaiar. Dá 0 para ele, como é burro. Você só pode se aproximar de Deus em o nome de Jesus. Você pode estar cheio de necessidade. Você pode estar cheio de boa intenção. Mas existe um padrão. E o padrão é esse. Você tem que chegar a Deus em o nome de Jesus. Se não for no nome de Jesus, você pode ser bonitinho, igual a bala, igual a chita da bala. Não vai dar certo. Atos 17, 25, vai falar que devemos servir somente a Deus. Olha, Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, mas se de alguma coisa como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse Paulo está falando aí sobre Deus, que Deus não é servido por mãos humanas. Não adianta a gente tentar servir a Deus pelo fruto da mão humana, por uma coisa que alguém fez, sabe, e alguém levou no monte, e jogou óleo, e consagrou. Pode fazer o que quiser, aquilo não passa de nada. Se der cupim, acaba. Se cair, quebra. O seu Deus não pode ser carregado por você, é o seu Deus que te carrega. Amém ou não amém? Você não pode proteger o seu Deus, é o seu Deus que te protege. Verdades bíblicas, então, sobre as imagens de escultura. Nós já falamos que são como espantalho no pepinal. Quer dizer, antigamente quando fazia as roças, né, eles colocavam lá assim uma pessoa, né, cheio de capim, uma roupa, para os bichos ficar com medo, né? Então aquilo, quer dizer, aqui ficava lá parado. Então, é como espantalho num pepinal, numa plantação, quer dizer, não faz nada, só fica ali, né? 1 Coríntios capítulo 10. Paulo é muito enfático quando ele vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10, 19, Paulo vai dizer assim: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo
que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Abacuque 2, 18, vai dizer assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, porque o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberta de ouro e de pedra, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Abacuque 2, 18 e 19. Agora, motivos por que Deus abomina a idolatria. Eu peguei alguns versículos. Por que Deus não quer que a gente se dobre, que a gente sirva, que a gente tenha ídolos, ainda que bem intencionados? Primeiro, porque Deus não compartilha sua glória. Isaías 42:8 diz: eu não reparto a minha glória com ninguém. Nós lemos isso. Porque só o sangue de Jesus nos leva a Deus. Em Hebreus 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então só o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é que pôde abrir a nossa entrada diante de Deus. Santo dos Santos, no templo, lá no tabernáculo de Moisés, era o lugar onde ficava a arca. E o Santo dos Santos representava a presença de Deus. Então só o sangue de Jesus é que pode abrir espaço para a gente entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. Por que eu não posso me dobrar diante de ídolo? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mediador é como se fosse uma ponte que une os dois lados interrompidos. Jesus é a única ponte, porque Ele é Deus homem. Ele é Deus, então Ele pode segurar na mão de Deus e não morrer, porque Ele é Deus. Ele é homem, Ele pode segurar na mão de homem e não se contaminar com o pecado do homem, porque Ele é Deus e Ele é homem. Então Ele segura na mão do homem, porque Ele é homem, e Ele segura na mão de Deus, porque Ele é Deus. Então Ele faz o que? Essa ponte que liga. Sabe, eu tenho aqui uma energia 220, e eu tenho um aparelho ali 110. Se eu pegar o aparelho e ligar no 220, o aparelho vai se queimar, porque é muita energia para o aparelho. Então eu preciso de um adaptador, não é isso o nome que se fala? Adaptador, como é que é? Transformador. Eu preciso de um transformador, uma peça, que eu pego o 220 e conecto nesse adaptador, e eu pego agora, e ele lá dentro, ele transforma essa energia de 220, ele consegue trabalhar ela para sair lá do outro lado de 110. Aí eu enfio a tomada do aparelho lá e o aparelho não queima. Mas se eu pegar e tirar esse adaptador do meio, do caminho, um queima o outro, a energia pipoca o outro. Pois é, Jesus, para a gente entender, é como se fosse esse adaptador. É só Jesus que consegue, sabe, pegar a glória de Deus e a glória de Deus não matar a gente, não destruir a gente. Sem Jesus, você vai ver muito no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, estava no velório do rei Uzias. Diz que no ano da morte do rei Uzias, estava eu, Isaías e tal. Aí de repente ele viu a glória de Deus, a Shekinah, né? A glória manifesta. Ele viu o trono, ele viu a orla do manto de Deus cobrindo aquele lugar. Aí ele viu os serafins voando, 6 asas eles tinham, 2 eles cobriam o rosto, 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles sempre cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí o que Isaías falou? Ai de mim que vou morrer, porque eu vi o Senhor. Quer dizer, faltou o adaptador. Sem o adaptador eu morro. Ai de mim que vou morrer, eu vou perecer, porque eu estou vendo o Senhor e não tem ninguém entre nós. Toda vez no Antigo Testamento que alguém via até um anjo, por causa da glória do anjo, eles caíam com o rosto em terra dizendo: vou morrer. Por quê? Porque falta esse adaptador,
Quem é esse adaptador? Jesus. Jesus é esse que é a imagem perfeita de Deus. Aí você pode ter contato com Deus sem morrer pela santidade de Deus. Você é pecador, Deus é santo. Se topar os dois, Deus mata a gente. A presença de Deus nos explodiria, digamos assim. Aí o que Jesus faz? Jesus conserta isso em nós. Ele transforma isso em nós. Por isso que ele é o mediador. Atos capítulo 4, versículo 12. Por que Deus ele abomina a idolatria? Porque o ídolo ele vai ficar no lugar de seu salvador. Você lembra que ninguém pode servir a dois senhores? Ou você ama um e aborrece o outro e tal e tal? Pois é. Agora Atos 4,12 está falando de Jesus e diz: e não há salvação em nenhum outro. O que está escrito aí? E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro salvador. Ah, mas olha, eu conheci Patrício da Escandinávia. Patrício foi um grande pastor, mas não salva ninguém. Ah, mas eu conheci fulano de tal foi um grande servo de Deus, mas ele precisou do Salvador, que é Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Só há um Salvador entre Deus e os homens, só há um que pode salvar, só um nome foi dado, o nome dele é Jesus, não existe outro. Ah, eu queria que existisse, eu também, mas não tem, eu queria também, mas não tem. E a minha função não é querer, a minha função é te ensinar o que está escrito. E o que está escrito é: não tem outro, só Jesus. Que pena, né? Pois é, mas não tem. Aí eu tenho duas escolhas: ou eu vou ou eu fico. Não sei se vou ou se fico, né? Mas é só essa escolha que eu tenho. Abra sua Bíblia comigo para a gente ir caminhando para o final aqui. 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós, 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, vírgula. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Só um Deus e só um Senhor. Deus é o Pai e o Senhor é Jesus. Atos 2,36, Pedro pregando disse: estejam absolutamente certos, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A este Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Lucas 2, quando o anjo vai anunciar o nascimento de Jesus, Lucas 2,10, está assim, ó: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, vírgula, o Salvador. Nasceu quem? O Salvador. Quem? Que é Cristo, o Senhor. Então Jesus Cristo é o Salvador e é o Senhor das nossas vidas. Concluindo, conforme Deuteronômio 18, de 9 a 14, conversar com essas imagens, ter essas imagens, é abominação a Deus, pois isso nos induz a consultar os mortos, uma vez que as imagens que nós temos às vezes representam uma pessoa morta. Vocês estão entendendo? É uma pessoa morta. É uma pessoa morta. Morreu, sou. Que pena que morreu, mas morreu. Então se você vai lá fazer, você está consultando um morto. Uma pessoa que morreu. Morreu no ano 300, morreu no ano 50, tudo bem. Olha, Policarpo foi um grande homem de Deus, mas era um homem, morreu. Se eu fizer qualquer conversa com Policarpo, eu estou conversando com o morto.
Agostinho de Hipona foi um grande líder religioso, sabe, da África. Mas Agostinho de Hipona morreu. Se eu conversar com Agostinho de Hipona, eu estou conversando com alguém que morreu. E a Bíblia proíbe ficar consultando morto. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará dentre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Você já viu aqueles meninos que estão banhando lá na fonte, lá na água podre, lá pulando? E aí você chega e fala assim, nossa, eu vou lá, e seu pai fala assim, você não vai. O que você faz com seu pai? Eu não vou uma obra, eu vou sim. É assim que você fala? É assim que você fala? Você está doido para ir, mas seu pai fala, epa, você não vai não. O que você faz? Você não vai. Por mais que você está doido para ir, você não vai. E aí talvez você pergunta para o seu pai assim, ah, mas eles vão? Aí o pai seu vai falar assim, mas eles não são meus filhos. Pois é. Eles fazem isso, mas vocês não. Deuteronômio aí, ó. Eu não permito a vocês. Por quê? Porque eu sou seu pai. Ah, mas eles vão? Então eu não devo ser pai deles. Se eles estão fazendo é porque talvez eu não seja o pai deles. Porque se vocês são meu filho, tá aqui, ó. Deuteronômio, versículo 18, 9 a 14. O teu Deus não permite tal coisa a vocês. Então eu não posso consultar um morto. Eu não posso me dobrar diante de uma pessoa que morreu. Eu conheço grandes homens de Deus que morreram, mas acabou, gente. Oh, meu Deus, acabou. Ele vai esperar agora o dia do juízo. Não é isso que está escrito em Hebreus? Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o juízo. Agostinho está esperando o juízo. Tomás de Aquino, grande teólogo, está esperando o juízo. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, está esperando o juízo. David Martyn Lloyd Jones, um dos grandes pregadores britânicos, está esperando o juízo. Charles Finney, grande avivalista escocês, está esperando o juízo. Pode citar quem você quiser aí. Pastor Zezinho, que morreu, homem de Deus aqui da Assembleia, está esperando o juízo, está esperando o dia que o Senhor vai chamar ele. Você não pode conversar com ele. Você não pode ficar, ô Zé, dá um jeito para mim aí, Zé. Vocês estão entendendo? Edilson de Amaral Fanini, pastor batista, big de um pastor, morreu assim, sabendo que ia morrer. Na véspera dele morrer, ele pega a igreja, passa para o outro, vai fazer uma viagem, arruma tudo, viaja para os Estados Unidos, paga o funeral, vê a neta que nasceu, despede da filha e amanhece morto no outro dia. Mas em momento de luta eu não posso falar assim, ô Edilson de Amaral Fanini, você que já está aí diante de... Não posso, é falar com o morto. E o problema de falar com o morto é que eu vou falar e o morto não responde. Mas o interessante, eu tenho uma resposta. O morto que eu pedi não responde. Só que alguém vai responder no nome dele. Quem que vocês acham que vai responder no nome dele? Eu não escutei? O diabo. Vocês lembram Judas 9? Quando o diabo queria contender com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, ele queria pegar o corpo de Moisés, queria absolver a forma de Moisés para aparecer para Israel e levar Israel para o pecado. Aí o arcanjo Miguel diz para o diabo assim, o Senhor te repreenda. Pode parar por aí. Vocês estão entendendo?
Então pense, se a pessoa está morta e aguarda a ressurreição, como ela pode interceder pelos vivos? Isso implicaria na ideia espírita de que os vivos podem ter contato com os mortos. Segundo a Bíblia, os mortos são entregues a um lugar chamado esquecimento, a uma dimensão chamada esquecimento. Eclesiastes 9:4, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha, presta atenção, o amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. João 3,13 vai dizer assim, ora, ninguém subiu ao céu ainda, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Por que nós podemos orar a Jesus? Porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia! Quando você fala com Jesus, você não fala com um morto, você fala com um que estivera morto, mas está vivo. João na ilha de Patmos, está lá, aí vem, e a voz fala com ele, e ele olha e cai por terra, e aí toca e fala assim, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno nas mãos. O que você vai ver a partir de agora, escreve e envia para as 7 igrejas da Ásia. Por isso que nós podemos orar a Jesus, porque Ele morreu, mas Ele o quê? Ressuscitou, e está vivo, vivo. Não deixe de falar com o vivo, para falar com o morto. Aleluia! Não deixe de falar com o vivo, para falar com o morto. Fala com Jesus, conversa com Jesus, Ele te entende. Vamos ficar de pé, vamos conversar com Jesus agora. A ideia é trazer esse entendimento. Às vezes você vai, às vezes você vai fazer assim, você vai fazer assim, nossa, eu adoro o cantor J. Neto. Não, você gosta de J. Neto, mas você só adora a Deus. Nossa, eu adoro açaí. Não, você gosta muito de açaí, mas adorar é só a Deus. Essa palavra é exclusiva para Deus. Amém ou não amém? Só Deus. Olha, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito. Eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito, que já morreram. Eu nem conheci, mas eu leio a história deles. Mas eu só gosto de olhar a vida que eles tiveram e tentar copiar. Eu não posso falar com eles, eles já morreram. Eles não podem fazer nada por mim, eles já morreram. Só tem um, queridos, só um que pode interceder por mim. O nome dele é Jesus. Ele é o meu representante legal diante de Deus. Veja bem que interessante, a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus. Quando o texto diz que ele está sentado, quer dizer que ele pode se assentar diante de Deus. Eu não sei se você já foi num juiz, num júri, está todo mundo sentado. Quando o excelentíssimo Senhor juiz, imbuído da autoridade, ele entra, o que tem que fazer todo mundo? Ficar de pé. Isso está dizendo, vocês não são igual a mim. Quando eu entro, vocês se levantam. Agora, quando Deus entra, Jesus senta. Por isso que o texto diz que ele está assentado à destra do Pai. Ele e o Pai são um. Quer orar? Quer pedir alguma coisa? Está precisando se apegar a alguém? Se apega a Jesus. Ah, mas eu sou devoto. Seja devoto de Jesus. Jesus é Deus. Se tornou homem para fazer essa ligação com você e Deus. Não tenha ídolo. Se você tem, começa a pedir a Deus para tirar do seu coração. Deixa só Jesus no seu coração.
Quer orar, ora a Ele. Quer falar com Deus, usa o nome dEle. Porque Ele é o nosso mediador. Amém, queridos? A gente entende tanto dessas regras aqui, mas a gente não quer entender essas regras quando é no mundo espiritual. Amém? Vamos orar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu rejeito todo ídolo, seja um cantor, seja um time, seja as pessoas da minha aliança, seja as pessoas do meu sangue. Eu rejeito eles como ídolo. Eu só tenho um Senhor, a saber, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Nessa noite eu digo que na cadeira do meu coração só se assenta Jesus. Eu não dobro a minha fronte a ninguém que não seja o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, porque Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor. Esse é o nome acima de todo nome, acima de todo nome que se nomeia, o nome de Jesus. Se dobre diante de Jesus, peça a Jesus, crie o hábito, sabe? Para de pedir, não, peça só para Jesus. Peça só para Jesus. Os outros têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Mãos, mas não podem apalpar. Siddhartha Gautama, que é o Buda, quando estava perto da morte, ele diz assim, ó: eu estou à procura da luz. Jesus Cristo de Nazaré disse: eu sou a luz. Que diferença, que diferença, que diferença, que diferença. Jesus disse: eu sou a luz, quem crê em mim nunca mais andará em trevas. Jesus, o nome dele, dá para tocar aí para a gente finalizar? Jesus, cadê? Ademar de Campos, o nome de Jesus, o nome de Jesus, para finalizar. Bem suave, toda a igreja. Esse nome é poderoso. O nome de Jesus é sobre tudo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Esse nome, o nome de Jesus levanta os mortos. o nome de Jesus Sara os feridos. toda a igreja. Nome mais lindo, Nome mais lindo, nome bendito, é o nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Nome de Jesus é poderoso. com as mãos aos céus, se rendendo. O nome de Jesus é sobre tudo. Bem bonito. Nome mais lindo,
nome de Jesus, nome mais lindo, nome mais lindo, sublime, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais lindo, nome mais doce, oh aleluia, nome mais lindo, sublime, nome sublime, é o quê? É o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Aleluia. Glorifique o nome dEle enquanto você bate palmas. Glorifique o nome do Senhor. Exaltado seja o teu nome. Oh, aleluia. Que a graça de Deus, as doces e eternas consolações vindas do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, aperte a mão de alguém, beijo no coração.